Você já conheceu alguém que hoje defende uma ideia com unhas e dentes, mas amanhã parece ter esquecido completamente o que disse? Aqueles que mudam de opinião como quem troca de camisa, deixando os outros tontos com tanta virada. Enquanto a maioria das pessoas se orgulha de ser firme em suas convicções, eles dançam entre os pontos de vista como se estivessem em um baile de máscaras, onde cada música pede uma persona diferente. Mas será que essa aparente inconsistência é sinal de fraqueza, ou de uma mente tão flexível que o resto de nós ainda não aprendeu a entender? Antes que você julgue, não, eles não são necessariamente indecisos, traidores de suas próprias palavras ou vítimas de uma memória seletiva. Na verdade, pode ser que estejam vários passos à frente em um jogo que a maioria nem sabe que está sendo jogado. Porque, no fundo, a capacidade de mudar de ideia não é um defeito, é uma superpotência disfarçada. O problema é que vivemos em uma cultura que confunde teimosia com força e flexibilidade com fraqueza. Imagine só. Quantas vezes você já se pegou defendendo uma posição só porque no passado a assumiu como verdade absoluta? Aquele debate acalorado sobre política, aquele conselho que deu ao amigo, aquela crença que jurava ser inabalável, até que a vida, com sua ironia afiada, te mostrou que você estava errado. Aí vem a pergunta que dói. Quantas oportunidades perdemos por medo de admitir que mudamos? Quantas amizades, quantos crescimentos, quantas versões melhores de nós mesmos ficaram pelo caminho porque nos apegamos a uma opinião como se fosse um escudo? As pessoas que mudam de ideia com frequência muitas vezes são exploradoras intelectuais. Elas testam hipóteses como um cientista testa variáveis, sem o peso do ego atrapalhando. Para elas, uma opinião não é uma tábua de salvação, mas uma hipótese temporária, útil enquanto serve, descartável quando não serve mais. É como se carregassem uma lanterna mental que ilumina novos ângulos a cada passo, em vez de uma tocha fixa que queima apenas um ponto no chão. Claro, nem tudo são flores. Há quem mude de opinião por medo de conflito, por necessidade de aprovação ou até por falta de valores bem definidos. Esses sim podem estar perdidos em um labirinto de indecisão, onde cada curva é uma nova identidade emprestada. Mas mesmo nesse caso, há uma beleza trágica, eles estão buscando. E buscar, mesmo que às cegas, é melhor do que se acomodar na primeira verdade que apareceu no caminho. O que mais fascina nessas mentes mutáveis é que elas entendem uma coisa que os dogmáticos nunca vão captar: a vida não é estática. O que fazendo sentido aos 20 pode soar ridículo aos 40. O que era revolução ontem pode ser opressão amanhã. E quem se recusa a atualizar seu sistema operacional mental fica condenado a viver com um software obsoleto, enquanto o mundo avança em versões cada vez mais complexas. Pense nas grandes revoluções da história. Quantas delas começaram com alguém dizendo "eu estava errado"? A ciência avança quando teorias são refutadas. As sociedades progridem quando leis arcaicas são revogadas. Os relacionamentos se aprofundam quando admitimos nossas falhas. Mudar de ideia não é trair a si mesmo, é se reciclar. É como uma árvore que perde as folhas no outono não por fraqueza, mas para renascer mais forte na primavera. Se você é uma dessas pessoas que já foi chamada de inconstante, contraditória, ou que não tem palavra, aqui vai uma verdade que poucos vão te dizer: você pode estar entre os mais corajosos. Porque é preciso uma dose enorme de humildade para dizer "eu não sei", e de braveira para admitir "eu mudei". Enquanto os outros ficam presos em suas fortalezas de certezas, você está lá fora, navegando no oceano das possibilidades, onde as marés trazem novas verdades todos os dias. E se hoje você acredita em algo com todas as suas forças, saiba que amanhã pode descobrir um ângulo que você nunca tinha visto. Não é traição, é evolução. O mundo não precisa de mais estátuas imóveis, cheias de si mesmas. Precisa de rios que mudam de curso, que se adaptam ao terreno, que carregam vida justamente porque nunca são os mesmos. Então, da próxima vez que alguém te acusar de mudar demais, sorria, porque você não é um pêndulo sem rumo. Você é alguém que se recusa a ser prisioneiro de suas próprias palavras. E isso, meu amigo, é a coisa mais libertadora que existe. Se isso ressoou com você, me conta nos comentários. Qual foi a maior mudança de opinião que você já teve? E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque em um mundo cheio de gente gritando suas certezas, os que têm coragem de sussurrar "talvez eu esteja errado", são os que realmente estão mudando as coisas. Até a próxima reflexão, ou até eu mudar de ideia. Cara piscando. A arte de ser fluido. Porque mudar de ideia é o maior ato de coragem em um mundo de pedras. Você já percebeu como a sociedade idolatra a consistência como se fosse uma virtude absoluta? Fulano sempre defendeu X, é um homem de palavra.
como se a imutabilidade fosse sinônimo de integridade e não de teimosia disfarçada. Mas e se eu te disser que as pessoas mais interessantes da história não foram aquelas que mantiveram suas opiniões, mas as que tiveram coragem de desmontá-las? Pense em Darwin, que embarcou no Beagle como um jovem criacionista e voltou com a teoria que abalaria os alicerces da ciência. Ou em Malcolm X, que passou de um ativista pela segregação racial a um defensor da união entre raças em menos de uma década. O que esses gigantes têm em comum? Não a firmeza de suas convicções, mas a ousadia de questioná-las. E aqui está a verdade inconveniente. O mundo não é dividido entre os que acertam e os que erram, mas entre os que aprendem e os que se recusam a aprender. Aqueles que gritam suas certezas nas redes sociais como se fossem dogmas religiosos não estão demonstrando força, estão exibindo medo. Medo de admitir que um dia podem ter estado errados. Medo de que, se uma peça do quebra-cabeça mudar, todo o castelo de cartas desabe. Mas você é daqueles que entende que a inteligência não é um troféu estático, mas um músculo que só cresce quando é desafiado. E desafiar-se muitas vezes significa olhar no espelho e dizer: eu já não acredito nisso. E está tudo bem. O mito da incoerência, ou porque você não é um pêndulo, mas um rio. Ah, mas aí vem o coro dos críticos. Como você defende A hoje se ontem defendia B? Isso é incoerência. Como se coerência fosse sinônimo de estagnação, e não de honestidade intelectual. Um rio não é incoerente por mudar de curso, ele é sábio por se adaptar ao terreno. Uma árvore não é fraca por crescer em direção à luz, ela é resiliente por não se deixar definir pela sombra. A verdade é que a vida não nos dá manual de instruções, ela nos joga no meio do jogo e vai mudando as regras. E quem insiste em jogar com as regras de ontem não é uma estratégia, é um perdedor teimoso. Você já foi religioso e agora é agnóstico? Não é traição, é evolução espiritual. Já votou em um partido e hoje o critica? Não é deslealdade, é amadurecimento político. Já amou uma pessoa com todas as forças e hoje mal se lembra do rosto dela? Não é falha de caráter, é a prova de que você está vivo. A única incoerência real é insistir em ser a mesma pessoa que você era há 5 anos, quando a vida já te ensinou coisas que você nem sonhava na época. O custo de permanecer o mesmo, ou porque suas certezas podem ser sua prisão. Aqui está o segredo que ninguém te conta: suas opiniões não são você. Elas são apenas as roupas que você veste para enfrentar o mundo, e como qualquer guarda-roupa, algumas peças ficam pequenas, outras rasgam, e umas simplesmente saem de moda. O problema é que muitas pessoas confundem suas ideias com sua identidade. E aí, quando alguém questiona uma opinião, elas sentem que estão sendo atacadas pessoalmente. É como se dissessem: se eu mudar de ideia, deixo de ser eu. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é esse eu que você está tão desesperado para preservar? Um conjunto de crenças de 20 anos atrás? Um personagem que você inventou para agradar aos outros? A liberdade começa quando você entende que pode trocar de roupa sem se tornar outra pessoa. Pode sim. Amar o sol e depois preferir a chuva. Acreditar no amor romântico e depois abraçar o poliamor ou celibato. Ser capitalista e virar socialista ou vice-versa sem precisar se desculpar. Porque a única lealdade que realmente importa é a lealdade à sua própria verdade, mesmo que ela mude amanhã. Como saber se você está mudando por crescimento ou por medo? O teste da autenticidade. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas e se eu estiver mudando só por pressão social? Ou por insegurança? Boa pergunta. A diferença entre evolução genuína e instabilidade emocional está em 3 sinais. A mudança vem de dentro, não de fora. Exemplo de crescimento. Você lê, reflete e chega à conclusão de que sua antiga opinião não faz mais sentido. Exemplo de medo. Você abandona uma crença só porque o grupo que admira rejeita. 2. Você não nega o passado, você o integra. Evolução. Antigamente eu pensava X, mas hoje entendo Y. E está tudo bem. Fuga. Eu nunca acreditei nisso. Sempre pensei assim. Spoiler. Mentira. 3. A mudança te deixa mais leve, não mais ansioso. Se você se sente aliviado ao abandonar uma ideia, é crescimento. Se você se sente vazio ou perdido, pode ser que esteja apenas trocando uma máscara por outra. Dica extra: se você está em dúvida, pergunte-se: se ninguém soubesse dessa mudança, eu ainda faria? Se a resposta for sim, é autêntica. Se for não, é performática. O poder dos talvez, ou porque duvidar é mais corajoso do que afirmar. Em um mundo onde ter uma opinião forte é confundido com ter caráter, duvidar virou um ato revolucionário. Mas aqui está a verdade bombástica: as pessoas mais seguras são aquelas que conseguem dizer não sei sem pânico.
Pense nos maiores gênios da história. Sócrates dizia que sua sabedoria estava em saber que nada sabia. Einstein passou anos questionando suas próprias teorias, inclusive a da relatividade. Da Vinci deixou centenas de cadernos cheios de perguntas sem resposta. Eles não eram geniais apesar de suas dúvidas, eram geniais por causa delas. Então, da próxima vez que alguém te pressionar para ter uma posição, lembre-se, a única posição que realmente importa é a de quem está disposto a repensar. Porque no final das contas, as certezas nos limitam, mas as dúvidas nos expandem. O que fazer quando o mundo exige que você seja uma estátua? Um guia prático para ser fluido. Vivemos em uma era de polarização radical, onde mudar de ideia é visto como fraqueza e flexibilidade é confundida com falta de personalidade. Então, como navegar nesse mar de pedras sem afundar? Aqui vão 3 estratégias para ser fluido sem se perder. Adote o por enquanto como seu mantra. Em vez de dizer eu acredito nisso, diga por enquanto, essa é a minha visão. Em vez de isso está errado, experimente com as informações que tenho, discordo. Efeito: você se abre para novas perspectivas sem se sentir traído. 2. Faça um inventário de crenças a cada ano. Pergunte-se: quais ideias eu defendi há 12 meses que hoje me parecem ingênuas? Bônus: anote em um caderno. Ver sua própria evolução é o melhor antídoto contra o medo de mudar. 3. Rodeie-se de pessoas que também mudam. Fuja dos que te julgam por revisar suas opiniões. Procure os que celebram quando você diz: mudei de ideia, e aqui está o porquê. Por quê? Ambientes rígidos criam mentes rígidas. Ambientes fluidos criam almas livres. A última pergunta, e a resposta que você já sabe. Se você chegou até aqui, tem uma pergunta final. O que você estaria disposto a repensar hoje, se não tivesse medo do julgamento alheio? Pode ser uma crença política, uma relação tóxica que você insiste em justificar, ou até mesmo aquela história que você conta sobre si mesmo. Sou assim mesmo, não mudo. O que aconteceria se você soltar? Porque no fundo, você já sabe a resposta. A vida não é sobre ter razão, é sobre ter coragem de estar errado, aprender e seguir em frente. E se isso soa assustador, lembre-se, o medo é apenas a taxa que pagamos pela liberdade. Agora é com você. Diamante Azul Pequeno nos comentários. Qual foi a última ideia que você abandonou? Como se sentiu? Diamante Azul Pequeno para refletir. Tem alguma crença que você defende hoje, mas suspeita que pode não ser eternamente sua? Diamante Azul Pequeno, compartilhe com alguém que precisa ouvir que mudar não é fraqueza, é evolução. E se você gostou desse texto, salva para reler daqui a 1 ano. Será que você ainda vai concordar com tudo aqui? Eu, com certeza não. E isso é ótimo. Cara piscando. Até a próxima reflexão, ou até eu mudar de ideia. De novo, o peso das coisas que não dizemos, e o alívio de soltá-las. Há um tipo de silêncio que não é paz. É uma mala cheia de palavras engasgadas, arrastada por anos sem ser aberta. Você conhece bem essa mala. Todos nós temos uma. Dentro dela guardamos: eu deveria ter dito. Aquele amor não declarado, a demissão que adiamos, a verdade que engolimos para não magoar. Eu não merecia. A traição, a humilhação, o tratamento que aceitamos por medo de ficar sozinhos. Eu queria ter coragem de mudar de carreira, cortar laços tóxicos, dançar no meio da rua sem se importar com os olhares. Essas frases não ditas não somem. Elas se transformam em dores nas costas, em insônia às 3 horas da manhã, em risos que soam falsos até para a gente mesmo. O corpo fala o que a boca cala. A matemática do silêncio. Cada palavra não dita tem um custo oculto. Vamos calcular. Vou esperar o momento certo, juros compostos de arrependimento. Exemplo: o amigo que você nunca elogiou e agora está doente. O obrigado que não disse ao pai, até ele partir. Custo: a sensação de que o tempo roubou sua chance. 2. Não quero causar drama, taxa de autotraição. Exemplo: o relacionamento que você permanece por conveniência, o emprego que odeia mas paga as contas. Custo: um pedaço da sua alma por mês pago em moeda de resignação. 3. Eles não vão entender imposto da solidão. Exemplo: sua orientação sexual, sua depressão, seu sonho, irrealista. Custo: viver em tradução constante, como se sua vida precisasse de legendas para ser válida. Resultado final: uma vida editada para consumo alheio, onde você é o diretor de uma versão censurada de si mesmo. O dia em que a mala estourou. Conheço uma mulher que, aos 42 anos, abriu a mala. Não foi bonito. Ela sentou no chão do banheiro, porque chão de banheiro é o lugar onde a gente chora quando não quer que ninguém ouça, puxou um caderno e escreveu tudo o que nunca disse.
Cartas para o ex-marido, para a mãe morta, para o chefe que a humilhou, para ela mesma aos 20 anos. 3 cadernos. 2 caixas de lenço. Uma xícara de chá frio. No dia seguinte, ela rasgou algumas páginas, enviou outras, queimou o resto no quintal. Não foi mágico. Não resolveu tudo. Mas pela primeira vez em décadas, ela respirou sem sentir que tinha um peso no peito. Isso não é terapia. Isso é sobrevivência. O que acontece quando você fala mesmo que tarde? A ciência chama isso de efeito de liberação emocional. Eu chamo de alquimia. Seu cérebro para de trabalhar contra você. Estudos mostram que guardar emoções fortes ativa a amígdala, centro do medo, e suprime o córtex pré-frontal, racional. Ou seja, você fica emocionalmente burro. Quando você fala, o cérebro reorganiza a memória. Aquela dor deixa de ser um monstro e vira uma história. Uma história que você pode fechar o capítulo. 2. As pessoas se revelam. Quando você diz preciso te contar uma coisa, 2 coisas podem acontecer. A pessoa te surpreende com empatia, e você descobre que seu medo era maior que a realidade. A pessoa te decepciona, e você ganha a prova definitiva de que precisava cortar esse laço. De qualquer forma, você ganha. 3. Você para de ser refém do e-se. O maior poder das palavras não ditas é a ilusão de controle. A gente acha que calando evita o caos, mas o caos já está acontecendo dentro de você. Como começar a desempacotar sem virar um drama? Não é preciso fazer como a mulher dos cadernos, a menos que queira. Pequenos atos de coragem já reprogramam seu sistema. Marca de seleção branca: o micro-confronto. Em vez de explodir com seu parceiro por 5 anos de ressentimento, diga: tive um dia ruim e preciso desabafar. Pode me ouvir por 5 minutos? Porque funciona. Limites claros, tempo mais assunto, reduzem a ansiedade. Marca de seleção branca: a carta que você não envia. Escreva tudo para quem te magoou. Não edite. Não filtre. Depois, guarde ou queime. Efeito: seu cérebro processa a emoção como se tivesse falado. Marca de seleção branca: o elogio a si mesmo. Todos os dias, diga em voz alta: hoje eu me orgulho de, mesmo que seja ter saído da cama. Ciência por trás: autocompaixão ativa os mesmos circuitos de recompensa que um abraço. Marca de seleção branca: o sim pro medos. Antes de evitar uma conversa difícil, pergunte: o que eu tenho medo que aconteça? Anote. 90% das vezes, você vai perceber que o medo é menor que a dor de continuar calado. A única pergunta que importa. Se você pudesse dizer uma coisa, apenas uma, sem consequências, qual seria? Para seu eu de 10 anos? Para a pessoa que te feriu? Para Deus, o universo, ou whatever você acredita? Escreva agora. Não pense. Não julgue. Só solte. Pause aqui. De verdade. Pegue um papel e escreva. O que você sentiu? Alívio? Medo? Uma mistura dos dois? Isso é a prova de que você está vivo. E que onde há emoção, há espaço para mudá-la. O paradoxo da liberdade. Aqui está a verdade inconveniente. Você não precisa de coragem para falar. Você precisa de coragem para calar. Porque o silêncio que cura é diferente do silêncio que aprisiona. Silêncio que aprisiona, aquele que você usa para evitar conflitos, e acaba evitando a si mesmo. Silêncio que cura, aquele que você escolhe depois de falar, quando já não há mais nada a ser dito. A diferença? Um é medo, o outro é paz. Seu turno. Diamante azul pequeno nos comentários. Qual é a frase que você mais engoliu na vida? Não precisa dizer para quem, só escreva. Às vezes, isso já é suficiente. Diamante azul pequeno para refletir. Tem alguma verdade que você está adiantando por medo de perder algo que no fundo já perdeu? Diamante azul pequeno: compartilhe com alguém que precisa ouvir que as palavras têm prazo de validade, e algumas precisam ser ditas antes que expirem. Salve este texto. Daqui a 1 ano, relê-lo vai ser como encontrar uma cápsula do tempo da sua coragem. Ou da sua covardia. De qualquer forma, você vai rir ou chorar, e os dois são terapêuticos. Até a próxima verdade. Ou até eu mudar de ideia. De novo. PS, se você chegou até aqui e não escreveu aquela frase, volte lá. Não é só um exercício. É a primeira rachadura no muro que você construiu entre você e você mesmo.